somos 100% condicionados. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, a minha opinião e a minha experiência sobre condicionamento, sobre como que a gente realmente funciona. Gente, se vocês entenderem isso, vai trazer tanta clareza na vida de vocês, tanto objetivo, vai ser tão objetiva a vida de vocês, vocês vão ter a noção de que vocês podem mudar qualquer coisa na sua vida. E vamos partir do conceito de que tudo é energia. Tudo é energia, né? Se tudo é energia, eu faço parte desse tudo. Então eu também sou energia. Só que, Suiane, a gente percebe, a gente sente um corpo físico. Só que para esse corpo físico existir, existe os órgãos, existe as moléculas, por fim, existe os átomos, existe os elétrons, os prótons e os nêutrons. E a energia que faz esse átomo funcionar. Então, o que a gente é de verdade, por baixo de tudo, é uma energia. Ok? Ok. Se eu sou uma energia, eu não tenho forma. Eu não tenho forma. Isso é uma forma, o pensamento é uma forma, o sentimento é uma forma. O que eu sou não tem forma. Então, vamos imaginar como se o vazio, o vácuo, fosse a energia, né? E aí, essa energia é uma onda de possibilidades. E aí, essa energia, ela se materializou aqui como eu, Suiane, como personagem, né? Ela foi ficando densa até que chegou aqui, na parte da Terra. E ela se fractalizou e tá aqui, sou eu. Então, quando essa energia, ela loga dentro de um corpo, que é o serzinho aqui, né? Que é o embrião, né? Que é a nossa primeira forma. Quando esse espírito, ele logo que ele começa a ganhar um corpo, quando essa energia, né? Ela vem como uma sementinha dentro da barriga da mamãe e ela vai ganhando uma forma. Quando eu logo nesse corpinho, criancinha, bebezinho, eu começo a perceber a vida através da minha mãe. Eu começo a ter as minhas primeiras formas através dos sentidos da minha mãe. Então, tudo que ela sente, eu começo a sentir. Eu pego uma percepção daquilo. Onde que começa o condicionamento, Suiane? A partir do momento que essa energia, ela loga nesse corpo, é como se aqui fosse situado a matéria, né? Então, essa energia de possibilidade, ela loga nesse corpo. É como se, gente, a partir daqui, eu fosse já, é como se fosse uma energia, e na hora que ela entra nesse corpo aqui, na hora que esse corpo começa a se formar, já é um condicionamento, já começa os condicionamentos. Eu já começo a entender que é como se eu fosse preenchendo lacunas, eu fosse um vácuo, e aí eu fosse preenchendo com imagens mentais ou com percepções, né, que a gente vive através dos nossos sentidos, né, dos nossos sentidos. E aí eu percebo o mundo através desses sentidos. E aí eu logo nesse corpo, logo sou condicionada. Suiane, o que tu tá querendo dizer com isso? Que tudo que a gente vive aqui no físico, de fato, é um condicionamento. A gente é condicionado desde a infância a pensar da forma que a gente pensa, a se sentir da forma que a gente sente, a agir e a reagir do jeito que a gente foi condicionado a pensar e a sentir. Ou seja, tudo que você acredita de fato não é real, é uma percepção que foi de um condicionamento passado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples da minha vida.
eu sou a caçula, filha mais nova do meu pai de 5 irmãos. E o meu pai e a minha mãe, eles brigavam, como os casais brigam, né? E aí, como eu era a caçula, o meu pai, ele não brigava comigo, igual brigava com os outros, mas brigava menos. Ele era mais carinhoso. E aí, os meus irmãos achavam que como ele não brigava comigo, eu podia ir lá na vida deles e dar pitaco. Aí eu lembro muito bem dessa memória, ó, pra vocês verem como a gente é condicionado. Eu lembro muito bem dessa memória quando os meus irmãos, meu irmão, minha irmã pediu pra mim ir olhar o meu pai e a minha mãe brigando, se eles já tinham parado de brigar. Eu lembro que eu tinha 4, 5 anos, eu lembro, Toquinha, eu abri a porta e eu olhei pela brecha da porta, eles dois estavam brigando, discutindo, assim, muito turbulenta. E o que foi que eu senti? Eu senti impotência. É como se eu não pudesse fazer nada ali. Realmente uma criança não pode fazer nada com a briga dos pais, né? E aí eu senti aquilo, tá, aí a emoção congelou, ficou no meu inconsciente como uma memória gigante aqui. E esse inconsciente, ele é formado disso, de percepções, de ideias, sabe? Ou seja, ficou em mim a ideia de que eu, Suiane, que tinha que ir lá e salvar o casamento. Só que eu não podia, porque eu não conseguia fazer isso. E aí me deu um sentimento de incapacidade. Eu sou incapaz de ajudar uma pessoa, de ir lá tirar minha mãe, salvar minha mãe dessa situação. E o que é que eu percebi? Qual é a consequência disso na minha vida hoje? Hoje eu sou terapeuta e o que é que eu quero? Salvar as pessoas. Gente, ninguém salva ninguém. E aí eu fui percebendo que eu imagino que eu quero salvar as pessoas, eu quero salvar o meu relacionamento, eu fico querendo salvar o meu marido, salvar as minhas filhas. Gente, e não é uma coisa racional, é uma coisa que eu sinto. É como se eu precisasse fazer as coisas só através de mim, essas pessoas podem ser ajudadas. Olha a loucura da cabeça. Então, eu tô te dizendo o que com isso? Que a gente é 100% condicionado. A gente, de fato, eu estou Suiane, eu não sou Suiane, eu sou essa energia que está experimentando viver através de Suiane. E para eu entender como Suiane funciona, eu preciso primeiro saber que o funcionamento humanizado das pessoas, que as pessoas elas captam, que elas são a energia e quando ela loga nesse corpo, começa-se um condicionamento, é como se fosse um jogo. E aí eu esqueci que eu tô jogando e eu acho que eu sou o personagem. Só que eu não sou o personagem, eu sou o jogador. Eu sou a consciência observadora, observando o próprio jogo. E o próprio jogo é o quê? É o condicionamento, é a forma física. Então, quando eu entendo que eu sou 100% condicionada, que eu sou 100% moldada a memórias, a ideias infantis, e eu consigo entender que o que eu estou sentindo hoje, de alguma forma, é resultado do meu passado, eu consigo ter o poder de transformar a minha vida, de transformar os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha realidade aqui fora, com consciência e reinterpretar essas memórias eu percebo elas, eu decido o que eu tenho que fazer com elas, se elas fazem sentido ou não, que a maioria, 98% das memórias, das percepções, das ideias infantis, elas não servem pra gente pra nada. Elas só causam sofrimento na nossa vida. Então, quando eu percebo, eu decido mudar, e aí eu começo a tomar uma ação, a agir diferente, a ter consciência disso, por exemplo, agora, né? Nos meus atendimentos, várias vezes eu tenho
esse impulso de dentro de mim de que eu tenho que salvar a pessoa, que eu tenho que tirar ela lá de onde ela tá e levar ela pro outro lado. Gente, ela só vai se ela quiser. Eu não tenho esse poder. Eu posso dizer pra ela, ó, assim, 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 assim. Mas quem vai percorrer o caminho é ela. E aí, de vez em quando, eu me pegava, né? Fazendo isso. E aí, quando eu vi que esse dinheiro começou a gerar um desconforto, começou a ficar pesado os atendimentos, eu já não queria mais ir atender. Aí eu, peraí, deixa eu entender isso. Por que que eu acho, gente, aí vem, o porquê? Por que eu acho que eu tenho que salvar as pessoas? Aí veio essa memória da minha infância. E eu digo, lá na infância eu entendi que eu era a única pessoa que podia salvar o relacionamento dos meus pais. E aí eu não pude salvar. E aquela memória ficou em mim. E aí eu venho reverberando na minha vida em vários lugares. E aí, isso é muito bom, gente, de ter clareza, de ver isso que eu sou condicionado o tempo todo. Tudo que eu vivo é condicionado. E tem como viver fora desse condicionamento? Não tem. Não tem. Mas eu posso ter o quê? Consciência do condicionamento e moldar ele da forma que eu quiser. Isso é que é que eles falam cocriação, que é mudar de realidade, né? Criar a sua própria realidade consciente. De fato, é isso. É você saber que você é 100%, não é 98%, não, é 100% condicionada. O teu corpo é condicionado. A tua mente é condicionada. Quando tu loga aqui, tu vive através de Suyane. Só que você não é. Você loga e você vive através do seu personagem. Só que você não é o personagem, você é o jogador. Você só precisa se lembrar disso, que você é o jogador. Pra quê? Pra você ter clareza do que você quer que o jogador, que o personagem faça. Você vai deixar o seu personagem viver a mesma coisa? Sofrer com as mesmas coisas? Ou você vai, ok, eu sou o jogador, eu não sou o personagem, eu sou o jogador, e aí, o que é que eu tenho que fazer para esse personagem mudar de fase? O que é que eu tenho para esse personagem viver uma coisa mais incrível lá na frente? Mudar de fase, ir para uma coisa mais divertida? Ou eu congelo o meu personagem na mesma fase e fico vivendo e revivendo aquilo infinitamente? Então, quando você entende que você é condicionado, eu Suyane, você, o personagem seu, é 100% condicionado, aí você começa a entender tudo. Aí você começa a entender que, ok, eu tô passando por isso aqui, é condicionamento, e aí o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que isso está me mostrando? E aí a maioria das coisas é do passado. Então, o que é que eu trago aqui nesse vídeo para você? A você se libertar desse condicionamento. Você pode criar um condicionamento diferente. Você pode viver consciente desses condicionamentos e não sofrer com eles. Essa é a questão. Você pode viver com condicionamentos sem sofrimento. Simplesmente entendendo que são condicionamentos e eu posso me moldar. Posso moldar eles, porque eu não sou o personagem, eu sou o jogador. E aí eu quero aqui que você coloque aqui nos comentários se esse vídeo aqui, de alguma forma aí, fez você pensar sobre a sua vida, sobre o seu personagem. E tô aqui para isso, para nós expandir a nossa consciência, porque eu acredito firmemente que o único lugar de onde a gente consegue parar de sofrer é quando a gente entende, quando a gente expande a nossa consciência. Um beijo para vocês e deixa o seu comentário aqui que eu vou amar responder. Tchau!